À margem dos muitos estudiosos que se debruçavam sobre as fotografias de Maudslay, o trabalho de decifração já havia começado com a redescoberta de livros maias que haviam sobrevivido à conquista espanhola. 3 apareceram em Madrid, em Paris e no México. Mas o manuscrito mais primoroso chegou à Biblioteca Real de Dresden, na Alemanha, e chama-se Códice de Dresden. Permaneceu esquecido até 1810, a altura em que foi publicada em Paris uma enorme obra sobre as Américas, contendo 5 das suas páginas. Os seus estranhos hieróglifos motivaram um excêntrico estudioso chamado Konstantin Ravinesque a tentar decifrar o código maia. Ele olhou para aqueles números em forma de barra e pontos e disse: nunca mais do que 4 pontos, uma barra deverá significar 5. 1 seria 1 ponto, 2 seriam 2 pontos, 3 seriam 3 pontos, 4 seriam 4 pontos e depois viria a barra, acrescentando 1 ponto seria 6. E uma barra e 2 pontos seriam 7. E foi essa a primeira vez que alguém decifrou o hieróglifo maia. Foi o início da decifração. A demanda transferir-se-ia para Dresden, na Alemanha, quando o bibliotecário Ernst Forstmann descobriu o Códice de Dresden. O inestimável livro permanecera esquecido na biblioteca durante décadas. Consegue imaginar podermos tirar da prateleira uma das mais importantes fontes primárias da pré-história do Novo Mundo, tê-la aqui à nossa frente e poder observá-la e trabalhar com ela? Forstmann descobriu que os maias tinham desenvolvido um calendário para marcar o tempo e até mesmo estudado astronomia. Ele encontrou no Códice de Dresden previsões precisas de datas de eclipses lunares e solares. E havia tabelas que registavam os ciclos do planeta Vênus, então ligado à Guerra. Mas o maior feito de Forstmann foi descobrir que números muito grandes existentes no Códice de Dresden era uma contagem regressiva até uma data do passado, a data na qual os maias acreditavam que o universo fora criado. 4 Ahau, 8 Cuncu. Correlacionando isso com a data de 13 de agosto de 3114 a.C. no calendário ocidental, os arqueólogos podiam agora datar as gravações existentes em monumentos de pedra chamados estelas. Um dos peritos em datação de hieróglifos maias foi J. Eric Thompson, um brilhante arqueólogo e epigrafista britânico. Thompson dominou o estudo dos hieróglifos maias, desde a década de 1930 até à década de 1960. Era a figura de referência. Naquela altura, mais ninguém fazia qualquer ideia do que realmente era a escrita maia. Thompson criou um meticuloso sistema classificativo, atribuindo o que os estudiosos chamaram de números Thompson, ou números T, a mais de 800 sinais maias. Após ter vivido entre os maias no México e no Belize, tornou-se um profundo admirador da sua cultura. Ele criou uma espécie de percepção dos maias como um povo delicado e muito diferente de qualquer outro jamais existente na Terra, constantemente a observar os céus e obcecado pela astronomia e pelo tempo. A perspectiva que Thompson tinha dos maias foi influenciada pelas experiências que ele teve na Primeira Guerra Mundial. Qualquer pessoa que tivesse estado nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial só queria mesmo ouvir falar de paz depois disso. Por isso ele estava compelido a encontrar um povo pacífico. Thompson concluiu que o cerne da civilização maia era o tempo e que as suas estelas foram construídas para celebrar a sua passagem. As figuras existentes na sua arte eram sacerdotes e deuses, e os seus hieróglifos eram símbolos que registavam os mistérios dos céus.
Thompson tenta convencer-nos de que não existia ali qualquer sistema para além de datas e de astronomia, que basicamente era um exercício místico dos maias para entrar em contacto com os seus deuses. A maioria dos estudiosos aceitou a teoria de Thompson e assumiu que, para além das datas, os hieróglifos eram simplesmente imprescrutáveis. As pessoas esbracejavam e diziam: nunca ninguém conseguirá decifrar estes escritos. É um emaranhado muito grande e impossível de decifrar. A mulher que desafiaria a visão de Thompson entrou no campo dos estudos maias por acaso. Tatiana Proskuriakov estudara para ser arquiteta, mas quando se licenciou em 1930, o país encontrava-se à mercê da Grande Depressão. Ela não tinha nenhuma perspectiva de emprego séria. Deambulando pelo Museu da Universidade da Pensilvânia, viu um anúncio que pedia um artista para fazer desenhos, reconstituições e afins das ruínas de Piedras Negras, um importante e clássico local arqueológico maia. E Tatiana começou a trabalhar lá e a fazer reconstituições de como teria sido aquele local no passado. Ela era uma topógrafa e desenhadora muito dotada. Os seus desenhos de reconstituição eram tão precisos arquiteturalmente que deram vida à ancestral cidade maia. Era quase como se ela tivesse incorporada no cérebro uma espécie de visão de raio-x que lhe permitia olhar para um templo em ruínas e adivinhar quantos terraços havia a suportar a superestrutura, e fê-lo com uma notável perspicácia. Durante quase 20 anos, Proskuriakov trabalhou arduamente como uma arqueóloga solitária numa área dominada por homens. Em 1958 abandonou o trabalho de campo para ingressar no Museu Peabody de Harvard, onde passava o seu tempo na cave, local onde estavam guardados os documentos maias. Um dos seus projetos era reestruturar todos os fragmentos de jade que se haviam partido em inúmeros bocados. E foi nessa altura de labuta intensa e quase anónima que fez a sua grande descoberta. Proskuriakov tinha fotografias de dúzias de estelas de Piedras Negras. Quando as organizou por datas de implantação, começou a notar um padrão. Os maias alinhavam uma série de estelas em frente a um templo, uma a cada 5 anos. A primeira estela de cada série mostrava sempre uma figura sentada num nicho esculpido na pedra. Na base da estela, encontrava-se uma vítima de sacrifício humano e uma escada que ascendia a uma figura sentada existente mais acima. Proskuriakov empenhou-se em decifrar o significado daquela imagem. Cada estela de uma série continha a data da sua implantação. Várias estelas continham também outra misteriosa data que era seguida por um hieróglifo de uma cabeça de ave envolta num pedaço de tecido. Thompson apelidou-o de hieróglifo dor de dentes. Mas qual seria o seu significado? Proskuriakov encontrou uma pista quando descobriu uma outra data que estaria compreendida entre 12 e 31 anos antes do evento dor de dentes. O hieróglifo que se seguia a essa data anterior era sempre a cabeça de uma iguana virada para cima. A hipótese que ela alvitrou foi que o primeiro hieróglifo se referia a um nascimento e que o hieróglifo seguinte seria a data em que ele ascendeu ao trono. As datas coincidiam na perfeição com a sua teoria. O tempo decorrido entre o nascimento de um rei e a ascensão ao trono do seguinte nunca excedia os 60 anos. Um período compatível com o tempo de vida de um ser humano. E a hipótese dela sugeria depois que cada uma daquelas séries era a história da vida de um determinado soberano. Ela estava perante uma dinastia. Pela primeira vez estávamos perante história. Num ápice,
a brilhante perspicácia de Proskuriakov transformara as imagens das estelas. As alcovas eram tronos. As figuras não eram deuses e sacerdotes, como Thompson pensava, mas sim reis e rainhas. Era a história de uma família.